Olá a todos, bem-vindos ao canal Poupar para Investir. Hoje vou falar sobre se vale a pena investir na Bolsa Portuguesa ou não. O PSI 20 é o índice mais conhecido da Bolsa de Portugal. Este índice é composto pelas 20 maiores empresas registadas na Bolsa de Lisboa. Aqui podemos ver a evolução do PSI 20 nos últimos 30 anos. Podemos reparar que no longo prazo este índice tem estado em crescimento, o que não é um bom sinal. Podemos ver também que o valor mais alto foi atingido em 2000, há 20 anos atrás, o que acaba por ser também um mau sinal. Ao longo deste período podemos também ver as várias crises que aconteceram, como temos a crise de 2001, a de 2008 e agora mais recentemente a crise do Covid em 2020. Olhando agora para o índice mais conhecido da Bolsa de Espanha, o IBEX 35, que é composto pelas maiores 35 empresas, podemos observar um comportamento muito parecido ao de Portugal. Isto é uma realidade para vários países europeus, incluindo países como Itália ou França, sendo que a França está um pouquinho melhor do que estes três. Apesar disso, existem exceções na Europa, como o caso da Alemanha, em que o DAX 30 é um bom exemplo de uma bolsa em crescimento nos últimos anos. Podemos observar de forma igual as crises de 2001, 2008 e 2020, mas vemos, ao contrário dos exemplos anteriores, que o valor mais alto foi atingido recentemente e não em 2000. Outra exceção é o caso do Reino Unido, em que o FTSE 100 mostra-nos um crescimento constante, apesar destes últimos 20 anos não terem sido famosos para a Europa. Analisando agora algumas bolsas fora da Europa, podemos observar que na Ásia as coisas não estão muito melhor. Podemos ver pelo principal índice da China, o SSE, que o mercado não tem evoluído de forma constante no longo prazo, sendo que o Nikkei 225, o índice principal do Japão, tem se encontrado na mesma situação. Tendo agora como exemplo o principal índice do Brasil, o Bovespa, podemos observar que nos últimos 5 anos existiu-se uma evolução positiva muito boa, sendo que atingiu o seu máximo recentemente. Atenção que devemos também sempre olhar para o longo prazo, sendo que neste índice tem existido alguma instabilidade. Por último, vamos ver como se tem comportado a Bolsa nos Estados Unidos, sendo este país a maior economia mundial singular. O S&P 500, um dos principais índices dos Estados Unidos, tem estado em constante crescimento desde a sua criação, o que nos dá bastante segurança para investir no longo prazo. Aliado a isto, podemos ver que o máximo deste índice foi atingido muito recentemente. Respondendo agora à pergunta inicial, devo ou não investir na Bolsa Portuguesa? Pois bem, o PSI 20 é constituído por 20 empresas e apesar de estarem de crescimento, não quer dizer que as 20 também estejam. Um grande exemplo disso é a empresa EDP Renováveis, sendo esta uma das 3 maiores empresas de energias renováveis no mundo. A EDP Renováveis tem contribuído bastante para que o PSI 20 não baixasse ainda mais. Podemos ver que nos últimos 3 anos teve um retorno acumulado de mais de 100%, um excelente retorno. Ok, resumindo, na minha opinião acho que a maioria dos investimentos devem ser feitos nas empresas norte-americanas, pois são as que apresentam maior rentabilidade e não acho que representem maior risco do que investir na Europa ou Ásia. Um dos conceitos mais importantes para investir na Bolsa é saber diversificar, mas não nos podemos esquecer que uma crise nos Estados Unidos ou noutro país vai afetar também o resto do mundo, como pudemos ver anteriormente nos exemplos que mostramos. As crises afetaram os mais diversos mercados da mesma forma. Isto acontece devido à globalização, que tem vindo a aumentar cada vez mais. Apesar do mercado norte-americano ser o mais rentável e com maior estabilidade, existem empresas noutras partes do mundo com uma dimensão e potencial de investimento igual. Se gostaram do vídeo, deixem um gosto se faz favor, pois vai-me ajudar bastante. E se pretenderem ver mais vídeos de conteúdo relacionado, subscrevam o canal. Até à próxima.